As prisões mais aterrorizantes do mundo. Você acha que existe um destino pior que a morte? Você sabia que existe um cenário em que um criminoso escolheria de bom grado a pena de morte em vez da prisão perpétua, assim como você ouviu? Existem prisões neste mundo que fazem da pena de morte uma sentença misericordiosa, prisões cheias de horror indescritível que fariam seu estômago revirar. Fique conosco e junte-se a nós para descobrir as 10 piores e mais aterrorizantes prisões do mundo. Se você é fã dos temas mais violentos, dos crimes mais perturbadores, dos temas aterrorizantes e bizarros, este canal é para você, então te convido a clicar em gostei e se inscrever em nosso canal onde carregamos os vídeos mais fortes que nem todos conseguem ver. Número 10. Prisão do Golfinho Negro na Rússia. Começamos nossa lista com um dos países mais hostis. A vida em qualquer prisão russa é incrivelmente difícil. Se você não acredita em mim, pergunte a qualquer cidadão russo e eles certamente lhe dirão que é. Um exemplo claro é esta prisão de alta segurança dos Golfinhos Negros, localizada na fronteira com o Cazaquistão. O Golfinho Negro é uma das prisões mais antigas da Rússia e recebeu o nome da estátua em frente ao prédio que os próprios prisioneiros construíram. Isso é estranho porque o Golfinho Preto não é realmente conhecido por sua liberdade. Na verdade, a única maneira de escapar dessa prisão é morrendo. Esse é o destino de todos os presos. Porque apenas presos com prisão perpétua são enviados para esta prisão. A prisão abriga cerca de 700 presos, que juntos têm uma contagem total de assassinatos de cerca de 3.500 compartilhados igualmente, o que significa pelo menos 5 vítimas por presidiário, mas o assassinato não é a pior habilidade dos presidiários que habitam a prisão do Golfinho Negro. É também o lar de agressores canibais da pior espécie, maníacos, terroristas e pedófilos. Os presos são forçados a compartilhar celas brutalmente construídas de 50 pés quadrados, que são protegidas por 3 conjuntos de portas de aço, e essas celas estão sob vigilância 24 horas, com guardas fazendo suas rondas a cada 15 minutos e os presos quase nunca saem. Quando eles o fazem, são vendados e forçados a andar curvados na cintura. Dessa forma, eles nunca têm noção do que está ao seu redor. Não há pátio de prisão e nem refeitório, pois os presos são obrigados a comer apenas sopa e pão em suas celas imundas. Se o inferno fosse uma prisão, com certeza o Golfinho Preto seria um aluno muito bom para isso. Número 9. Ciudad Barrios. A prisão de Ciudad Barrios é uma prisão de segurança máxima localizada no sul de El Salvador. A prisão mais perigosa de todo El Salvador. A razão de ser tão perigosa é porque abriga 2 das gangues mais perigosas do mundo. As gangues mais notórias são a MS-13 e a Gangue Barrio 18. Muitas vezes a morte vem sem aviso se um preso não for membro da gangue. É por isso que de 2004 a 2015 apenas membros de gangues foram enviados para este inferno. Mas às vezes ser um membro de gangue não é suficiente. Na maioria das vezes eles são a menor das suas preocupações, porque as condições de vida são tão ruins e a prisão é tão superlotada que conseguir coisas simples como comida ou um lugar para descansar pode facilmente tornar-se difícil. Em uma luta até a morte com ninguém. Fazendo jus à alegação de que a ilegalidade e a violência na prisão são tão reais, que os guardas prisionais têm tanto medo de entrar na prisão que, como resultado, todo o sistema prisional é administrado por membros de gangues. Número 8. Prisão da Ilha Petak, chamada de Alcatraz da Rússia por um motivo, e esse motivo colocaria o medo da mãe Rússia no coração da Ilha dos Amaldiçoados. A prisão é isolada pelo Lago Branco da Rússia. Esta pequena ilha-prisão abriga 193 detentos, todos condenados à prisão perpétua. Como esperado, os detentos costumam ser os piores da sociedade. Além disso, são capazes de procurar qualquer coisa que possa ser usada como arma ou meio de fuga. Cada um deles é mantido em uma pequena cela por 23 horas todos os dias. É impossível escapar porque os presos não podem nem sair de suas celas por qualquer motivo. E a única hora que eles podem sair do confinamento, eles passam parados em uma gaiola na qual mal conseguem andar. No entanto, a coisa mais terrível sobre esta realidade nesta prisão, que a torna ainda mais terrível do que a do Boto Preto, é a falta de instalações sanitárias básicas. Não tem casas de banho nem casas de banho adequadas, pelo que os reclusos fazem as suas necessidades num balde de aço e são obrigados a dormir em camas finas. Alguns compararam as condições de vida no inverno nesta prisão com as de um zoológico, isso porque a ilha é cercada por águas geladas que contribuem para quebrar o ânimo de seus internos. Número 7. Prisão de Bendicã na Tailândia.
É uma das piores prisões da Terra por uma razão muito específica. Muitos de seus presos já foram turistas. Eles os trancam 24 em um quarto, o que é realmente difícil, especialmente para ir para banheiro porque alguns ficam uns em cima dos outros, e porque o presídio é muito lotado. Devido ao governo e à repressão ao tráfico de drogas, esses turistas infratores têm que dividir o mesmo espaço que os condenados à morte. Os crimes que podem levá-lo a Bandicam costumam ser muito triviais, desde ler o livro errado até ficar em grupos de 5 ou mesmo comer um sanduíche em público. São coisas que podem te levar direto para esta prisão. A vida nesta prisão é mais do que difícil para os presos. Nos primeiros 3 meses de sua sentença, os presos são obrigados a usar correntes de ferro. Para piorar a situação, a comida que lhes é servida costuma estar infestada de vermes e a água potável é um luxo absoluto. Mas há alguns anos um britânico foi preso quando foi assaltado por uma gangue tailandesa e, embora tenha perdido um olho e sofrido ferido, ainda teve de cumprir pena naquela prisão pelo simples fato de ter lutado e se defendido. Número 6. Prisão de Gitarama em Ruanda. A superlotação das prisões em Ruanda é um denominador comum com a maioria das prisões nesta lista, mas nenhuma prisão é tão ruim quanto a prisão central de Gitarama em Ruanda. Hoje tem 8.000 presos, que foram forçados a dividir espaço. Na maioria das vezes encontrar um lugar para deitar no chão é um luxo e muitos presos são obrigados a ficar o dia todo em pé ou negociar com quem recuperou partes do chão, e não que o chão em si seja um bom imóvel, está úmido e, na maioria dos casos, cheio de fezes. Os prisioneiros morreram diretamente de doenças e sufocamento. Se alguém machucar o pé por engano resultaria em gangrena e você mesmo teria que cortá-lo, arriscando morrer ou ver uma parte do corpo cair. Mas piora, já houve vários casos de presidiários festejando uns com os outros fora fome e canibalismo podem ser ainda piores do que você pensa. 2.000 pessoas morreram nas prisões de Ruanda no ano passado. A grande maioria dessas mortes ocorreu dentro dos muros desta prisão central. Número 5. Quênia. A prisão de segurança máxima Kamiti, construída em 1954 por seus colonizadores britânicos. A prisão foi inspirada em um antigo sistema colonial para abrigar criminosos durante o estado de emergência declarado em outubro de 1952. Hoje mantém sua força original e se tornou ainda mais infernal do que há mais de meio século. Por um lado, está superlotado, uma prisão que deveria abrigar 1.200 internos, na verdade abriga 3.000 internos amontoados dentro dela. Por outro lado, essa superpopulação gerou doenças virais graves, como HIV e AIDS, sífilis, tuberculose e uma série de outras doenças que normalmente deveriam estar sob controle. É a lixeira favorita do governo para dissidentes políticos. Grande parte da população não tem educação. Isso tem sido um problema dentro do sistema prisional onde dezenas de prisioneiros fraudam cidadãos quenianos inocentes com seu dinheiro fora do comitê. A prisão de segurança máxima é uma fossa do caos e apenas os mais inteligentes, corajosos e implacáveis podem sobreviver atrás de suas paredes. Número 4. Prisão de Guldani, Geórgia. Dizem que a prisão está melhor porque a violência cessou, mas isso não tira o terrível legado da prisão de em 2012. Um ex-guarda prisional de 35 anos que se tornou denunciante, vazou uma vídeo filmando os horrores pelos quais os presos passam nas mãos de outros. O vídeo é muito gráfico para mostrar aqui, mas você pode dizer o que eles fizeram com os presos todas as noites por décadas. Nos vídeos, muitas vezes eles eram espancados, afogados, tinham os ossos quebrados de propósito, queimados, tudo nas mãos dos deuses sádicos. Era um instituto de tortura do século XXI. Lembrete de um ex-recluso. Arrancaram-me as unhas, danificaram meu crânio, partiram-me os ossos das pernas, costelas, nariz e dentes. Tenho 43 anos mas pareço um velho. Caio muitas vezes ao andar. Hoje dizem que as prisões estão bem e a tortura parou, mas duvido que você queira verificar por si mesmo. Número 3. Prisão de Mendoza, Argentina. Os 90 presos mais perigosos de toda a Argentina estão detidos na ala 5 da prisão de Mendoza. Essa seção é tão perigosa que ninguém tem coragem de entrar nessa seção, e muitas vezes deixam as refeições dos presos em locais predeterminados ao redor do portão, o que pode parecer muito legal para alguns, mas não se engane. Sem surpresa, a prisão tem um sério problema de superlotação. 1.600 presos compartilham uma instalação que foi projetada para apenas 600. Não há camas e os prisioneiros são forçados a dormir no chão onde muitas vezes são submetidos a torturas frequentes e intensas aleatórias. Mas não para por aí.
Os banheiros são inexistentes porque os prisioneiros são forçados a defecar em sacos plásticos e fazer xixi em garrafas. Literalmente é um esgoto de lixo, dejetos humanos e lodos correndo pelos corredores. As condições tornaram-se tão insuportáveis que há relatos de que os prisioneiros literalmente costuraram suas bocas em protesto exigindo melhores condições de vida. No entanto, a comida que receberam é lama e aqueles que não são fortes, rápidos ou inteligentes o suficiente muitas vezes passam fome e morrem em circunstâncias perigosas. Como as autoridades passaram a chamá-lo? Número 2. Prisão de Diyarbakır na Turquia. A prisão esteve no centro de um dos regimes mais abusivos da Turquia. Nas décadas de 1980 e 1990 milhares de homens e mulheres sofreram formas horríveis de tortura e na época era considerada uma das piores prisões do mundo. Na verdade, pode-se argumentar que as condições pioraram porque na mesma prisão onde estão alojados os criminosos da sociedade, também estão trancadas crianças. E a tortura a que são submetidos esses reclusos vai desde a tortura física, a agressão psicológica no lado mais físico e violento das coisas. Os presos são espancados, estuprados, mutilados, forçados a comer excrementos e eletrocutados pelos órgãos genitais. Psicologicamente desumanizadoras, os mesmos presidiários são forçados a cumprimentar o cachorro do diretor da prisão, participar de execuções simuladas aleatórias que podem ou não acontecer. Eles são obrigados a tomar banho no esgoto. Para mostrar o quão desesperadora é a situação, é que os presos protestam contra as condições da prisão e, na maioria das vezes, esses presos simplesmente passam fome. Mais recentemente, 4 prisioneiros incendiaram seus corpos e um prisioneiro posteriormente incendiou sua cela antes de se enforcar como símbolo de resistência. Número 1. Campo 22 na Coreia do Norte. Este é um estabelecimento prisional. É uma série de campos de prisioneiros da cidade que comportam até 200.000 prisioneiros e estão espalhados por toda a Coreia do Norte. Os poucos sobreviventes sortudos das condições em que vivem em campos e as atrocidades cometidas contra os judeus durante o Holocausto. A fome não é uma novidade, é a realidade de todo preso. Os internos são alimentados com lodo de fubá e repolho todos os dias durante sua existência. Para evitar morrer de desnutrição, os presos têm que complementar sua dieta com ratos e insetos. Os ratos se tornaram uma parte tão essencial de sua dieta que os roedores foram literalmente extintos. A maneira como os ratos se reproduzem é incrível. 25% da população carcerária morre todos os anos. Se eles não morrerem de fome, os guardas prisionais tornam suas vidas um horror. Todo mundo é um jogo perfeito para a prisão. Como homens, mulheres, crianças e famílias inteiras são mantidos como prisioneiros, às vezes apenas para criticar o governo. As meninas nascidas no campo costumam ser usadas como alimento para cães para treiná-los para serem mais perigosos. Os presos são brutalizados para aliviar o estresse dos guardas e se tentarem fugir. Todos da família, mesmo aqueles que não sabem da tentativa de fuga, serão torturados. A gravidez também é estritamente proibida e então eles atiram neles. Morrer no acampamento 22 é a melhor coisa que pode acontecer com você, mas viver significa sofrimento sem fim. Isso foi tudo por hoje. Diga-nos o que você pensa sobre essas prisões aberrantes. Você acha que é bom fechá-los? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho de notificação, para não perder as informações mais chocantes e violentas.